A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Hoje vamos para a nossa lição de número 12, o Espírito humano e o Espírito de Deus. Glória a Deus. Nosso texto áureo: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Verdade prática: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. A obra multifacetada do Espírito Santo em nosso ser, desde a conversão até a santificação diária, capacita-nos para uma vida cristã autêntica e frutífera. Quando estudamos um tema como este, a nossa fé é fortalecida e a comunhão com Deus é revigorada. O Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Vamos para o nosso tópico de número 1, a obra inicial do Espírito. Consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Palavras de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 18. Glória a Deus. Versículo 8, perdão, irmãos. Sem óculos, não enxergo direito. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. É o que acontece com todo aquele que se converte e aceita o Senhor Jesus como Salvador. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e temos como guia o Espírito Santo de Deus, compreendemos coisas que antes não compreendíamos. E as pessoas que não tiveram um encontro com Cristo também não conseguem compreender muitas coisas que passamos a compreender depois que temos esse encontro. A pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2,12. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Jesus disse: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto,
Não podemos nos conformar com uma mente carnal que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar, como filosofias, ideologias e novas teologias. Irmãos, isso tem acontecido muito hoje em dia, né? Esses teólogos coach que aparecem na internet, essas novas ideologias e filosofias têm levado muitos a descrer do verdadeiro evangelho. Então, precisamos tomar cuidado, porque nem tudo que eles dizem tem fundamentação bíblica. As pessoas precisam realmente consultar as escrituras. Façam como os bereanos, consultem as escrituras para que vocês não sejam enganados. Esse pessoal que está por aí ensinam doutrinas de demônios. 3. A renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina imprescindível para o nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Não há área da nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Então, irmãos, precisamos que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, que ele nos dê o direcionamento acerca de questões importantes da nossa vida. Consultemos ao Espírito Santo de Deus. Evitemos fazer as coisas da nossa própria cabeça, sem consultar o Espírito Santo, porque ele é que vai nos dar a direção segura. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser. Traz sabedoria e revelação. Ele nos mostra algo que não conseguimos ver até então. Esclarece questões duvidosas, gera entendimento e traz paz. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. Então, irmãos, quando alguém se torna um cristão, ele recebe todos os privilégios e responsabilidades de filho na família de Deus. Um dos mais importantes privilégios é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo desperta a consciência, gera a fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Vamos para o nosso tópico 2, testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica ao Espírito, Romanos 8. É riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, a vida no Espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós sentimos que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus testifica isso em nós. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção
e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao espírito humano, a intercessão em nosso favor. Essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele perscruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito, como Salomão escreveu: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. E também, irmãos, quantas e quantas vezes pedimos coisas que não nos convêm. A própria palavra diz que muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Então, o Espírito Santo de Deus intercede por nós para que o nosso pedido chegue a Deus de forma adequada e conveniente e que seja aquilo que realmente necessitamos, porque muitas vezes pedimos na ignorância coisas que podem nos prejudicar e o Espírito Santo de Deus, ele filtra esses pedidos e leva até o Senhor apenas aquilo que vai realmente nos beneficiar e nos edificar. Glória a Deus. Peça ao Espírito Santo para interceder por você, segundo a vontade de Deus. Então, quando levar seus pedidos ao Pai, confie que Ele sempre faz o melhor. Assim, vamos evitar de cometer erros na hora de orar, pedidos que não nos convêm, porque o Espírito Santo ele vai levar a Deus somente aqueles pedidos que estão em conformidade com a vontade de Deus. Glória a Deus. Edificação e fruto do Espírito. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas, a glossolalia. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem, a menos que tenhamos também o dom de interpretação de línguas. Caso contrário, muitas vezes fazemos uso da glossolalia, mas não sabemos a interpretação. Então, nesse caso, mesmo assim, nós somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Está em 1 Coríntios 14:15. Paulo também orava, cantava. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova nossa fé. Sabemos que, por vezes, muitos evangélicos não acreditam na atualidade dos dons espirituais, mas aqueles que são pentecostais, eles acreditam sim na atualidade dos dons espirituais e sabemos que a glossolalia é algo que acontece com frequência
nas igrejas pentecostais, né? Então, é uma manifestação de um dom do Espírito Santo de Deus na atualidade, assim como tantos outros que nós também vemos essa manifestação, né, irmãos? O ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, chamadas de fruto do Espírito. Então, não é frutos, é fruto do Espírito. Representam o ápice da vida cristã e envolvem nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Isso. A obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Características do fruto do Espírito Santo, virtudes provenientes do fruto do Espírito Santo. Isso é viver e andar no Espírito. Nossa conclusão: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos quando o Espírito de Deus age em nós. Ele sempre glorifica a Cristo, não a nós mesmos. Ele sempre glorifica a Cristo. E que Deus abençoe a todos.